Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre ser social, sobre gênero, sobre respeito, sobre tolerância, né? Bora lá? Existe uma divisão entre gênero feminino e masculino atualmente? Qual que é a diferença entre o sexo da pessoa e o seu gênero? Uma pessoa pode ter sexo e gêneros diferentes? Tem um cartaz aqui a seguir da campanha pelo direito à identidade de gênero, que promove a reflexão sobre a igualdade de direitos de gênero, né? Então, homem, mulher e pessoa, direito à identidade de gênero. O sexo é natural, o gênero é uma construção natural. Essa fórmula foi difundida pelos movimentos feministas nas décadas de 70 e 80 e ainda hoje provoca discussões sobre a importância da construção do gênero. Simone de Beauvoir, que viveu entre 1909 e 1986, filósofa francesa pertencente à escola existencialista e companheira de Jean-Paul Sartre, foi uma das personalidades que mais colaborou para a difusão das questões feministas. Em suas reflexões, estabeleceu a assertiva de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, segundo a qual, por mais que uma pessoa por nascimento pertença ao sexo feminino, ainda precisa construir o seu gênero, né? Uma vez que nenhum aspecto da natureza predefine a condição feminina na sociedade. Porém, esse gênero é formado dentro de um contexto cultural adequado, pois, segundo Beauvoir, o feminino é uma imposição cultural que restringe as mulheres a normas e condutas previamente instituídas. Em suma, o sexo de uma pessoa é uma característica biológica, da biologia, mas a construção do seu gênero é um processo invariavelmente social. Por outro lado, Judith Butler, que nasceu em 1956, está viva ainda, filósofa estadunidense, rejeita a noção de Beauvoir, Beauvoiriana, de que o tornar-se mulher seja um imperativo cultural, postulando que a construção do gênero consiste em um processo consciente de incorporação de traços físicos e de personalidade que correspondam ao tipo de pessoa que a mulher quer projetar para a sociedade. Outra crítica de Butler aos movimentos feministas refere-se a tratar a pessoa como uma substância e o gênero como seu atributo central. A substância é a essência, aquilo que não se modifica e constitui a existência e determina a existência. Já os atributos podem ser variáveis, mas, segundo Judith Butler, o feminismo toma o gênero como um atributo central, que mais identifica a pessoa. Assim ficam delineadas algumas questões sobre o problema da identidade de gênero. O gênero constitui a identidade da pessoa? A identidade pessoal deve ser fixa ou pode mudar? Como a sociedade atual se relaciona com a mudança de gênero? Além de levantar questões sobre o caráter social do gênero, o problema da identidade pessoal também implica considerar a relação com o outro. Que é diferente, o eu e o outro. Situação em que os conceitos de tolerância e respeito ganham relevância e importância, né? O termo tolerância remete a uma aceitação de ações, pensamentos e sentimentos diferentes dos do próprio indivíduo. Aceitação essa que não implica necessariamente aprovação, mas uma postura de não interferência. Essa postura, por sua vez, pode estar fundamentada por várias motivações. O cuidado ao lidar com posições contrárias a fim de evitar hostilidades. A indiferença em relação a todas as opiniões, a apreciação ou aceitação da existência de culturas antes discriminadas ou ainda a tolerância baseada no respeito aos direitos humanos, né? Então, tolerância é isso, mesmo que você não concorde, você não vai interferir, não vai querer mudar, não vai querer determinar como o outro deve ou não ser, né? Você vai tolerar. E respeitar as escolhas uns dos outros, assim como você tem suas escolhas. É assim como também as próprias pessoas que defendem a questão do gênero têm que respeitar quem não concorda com a mudança de gênero e com toda essa questão relacionada ao que é chamado pela direita de ideologia de gênero, né? O exercício da tolerância na sociedade foi abordado por diversos filósofos, né? Entre eles o britânico John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, que na sua carta sobre a tolerância defendeu a proliferação de movimentos religiosos e da aceitação mútua entre eles para prevenir conflitos causados pela dominação do catolicismo na Inglaterra.
Então começa no respeito e na tolerância em relação à diversidade religiosa, mas hoje é em relação a qualquer coisa, a quem quer mudar de gênero, a quem quer professar sua fé, a quem quer ser isso ou aquilo, desde que não violente, não atente contra a vida, a liberdade alheia, né? A propriedade. Até muitas vezes alguns não respeitam esse princípio, que é um dos princípios defendidos pelo John Locke, né? Mais recentemente, no século XIX, o também britânico John Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873, defendeu a tolerância de todas as pluralidades culturais, sociais e políticas, pois considerava que todas as opiniões, tanto as verdadeiras como as falsas, são cruciais para o desenvolvimento do conhecimento social. Então, mesmo as fake news, deixa rodar. Elas são importantes para que a gente evolua e se desenvolva, né? Aprender a selecionar, a não cair nelas, a não ser ludibriado e enganado por elas, é um processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento, de evolução enquanto pessoa. Em um contexto prático, a relação eu-outro pode ser expressa pela existência de indivíduos de costumes e valores muito próprios, que podem não se encaixar na cultura em que estão inseridos. A situação caracteriza o multiculturalismo ou pluralismo cultural, a coexistência de variadas etnias, credos e valores em um mesmo espaço territorial. Uma realidade multicultural apresenta aos cidadãos o desafio de superar conflitos e divergências, além de consolidar uma convivência harmoniosa com uma livre manifestação da diversidade cultural. Com o estabelecimento da democracia contemporânea e as lutas em defesa da igualdade de direitos dos grupos minoritários no último meio século, o pluralismo cultural tornou-se cada vez mais presente na sociedade, sendo uma realidade ainda em desenvolvimento atualmente. Então, seguir uma breve apresentação de algumas campanhas em favor da pluralidade cultural, da tolerância e do respeito às diferenças, né? Discriminação, quem se omite, pratica, né? Então, quem viu uma discriminação acontecendo e não faz nada, não denuncia, não se opõe, está também discriminando, né? Esse cartaz sobre discriminação afirma que quem se omite pratica. Pode-se interpretar que quem não denuncia ou não defende a pessoa discriminada é cúmplice do ato de discriminação. Você concorda com essa afirmação? Valente mesmo é quem não briga. Paz nas escolas, essa é a atitude, né? Essa campanha contra o bullying nas escolas, o cartaz sugere que quem pratica violência contra os colegas pensa que é o mais valente da turma, quando na verdade a valentia está em garantir a paz. E tem outra aqui, né? Entendeu a diferença? Tem esqueletos aqui de seres humanos, né? Branco, negro, gay, hétero, católico, espírita, judeu, tudo com o mesmo esqueleto. O que é que eu desenho mais? A imagem problematiza as diferenças e usa excesso de didática ao explicar algo evidente através de desenhos, né? As pessoas são iguais, independentemente de etnia, orientação sexual ou religião. Então, desde os anos 60, as mulheres ingressaram de modo mais destacado no mercado de trabalho, né? Vamos a um texto aqui um comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos, escrito em 1839, né? Que está na obra de Silva, TVZ Silva, Mulheres, Cultura e Literatura Brasileira, da Revista dos Estudos Literários. Ela acorda tarde, depois de ter ido ao teatro e à dança, ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda. Passa horas no tocador a arrumar o seu complicado penteado. Um número igual de horas praticando piano e mais outra na sua aula de francês ou de dança. Essa que era a visão da mulher no século XIX, né? O texto 2 é do Joaquim Manuel Macedo, Memória da Rua do Ouvidor. As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias, confessas, positivas, mas eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas onde os pais e maridos zelavam sonegadas à sociedade, às filhas e às esposas. Uma crítica social aqui do padre é naturalizando o fato da mulher ficar em casa e ali zelando de si e da casa, né? O outro critica que isso é, na verdade, uma forma de engaiolá-las, prendê-las, né? Então, são duas formas de ver as mulheres e ambas do século XIX. As coisas mudaram, né? Ainda bem, vivemos num outro mundo e a gente pode perceber que isso de fato é uma construção cultural, né?
O gênero é uma construção cultural. A mulher não nasce com cabelo grande, não nasce usando brinco, não nasce usando saia. Tudo isso aí é uma imposição cultural, né? A cultura acaba que impõe que a mulher deve ser assim. Mas a mulher pode ser o que ela quiser e bem entender. Mas a Judith Butler vai questionar isso, né? Vai questionar e vai propor uma outra abordagem, inclusive a transição de gênero, porque da Simone de Beauvoir estava restrito a sua posição em relação ao gênero somente em relação ao homem e à mulher, né? A Judith Butler já trabalha numa perspectiva muito mais de diversidade de gêneros, né? De pessoas e de identidades de gênero. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.